Bem-vindos ao canal Lavando Money. Esse é o 19º vídeo da série Como Ser Aprovado na ICMS estudando um pouco mais de 10 minutos por dia. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre temas muito importantes para a prova da ICMS, o grupo de Egmont, o grupo Wolfsberg e o papel do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Antes de entrar em detalhes, vamos organizar a nossa cabeça. Então, vamos pensar assim. O grupo de Egmont é voltado principalmente para a cooperação de unidades de inteligência financeira de todos os países. Então, quando o assunto é troca de informação entre unidades de inteligência financeira, você vai lembrar do grupo de Egmont. Já o grupo Wolfsberg é uma associação de grandes bancos internacionais que criou princípios e orientações para ajudar o setor financeiro a gerir riscos, de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, quando a questão falar de private banking, correspondente banking, monitoramento, boas práticas bancárias, você vai precisar pensar no grupo de Wolfsberg. Já o Banco Mundial e o FMI, eles atuam em um nível mais macro. Eles ajudam os países a desenvolver estruturas de PLD, eles avaliam a conformidade com padrões internacionais, usam a sua influência ali para fortalecer a supervisão, a regulamentação e a governança. Então, se você tentar guardar assim essas três divisões, do que cada um faz, você já elimina ali algumas alternativas erradas da prova. Então, o grupo de Egmont, ele surgiu em 1995, quando várias unidades de inteligência financeira começaram a trabalhar juntas, mais de maneira informal. O objetivo principal do grupo é criar um fórum de cooperação internacional entre as unidades de inteligência financeira, para melhorar o combate à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, além, obviamente, de promover o desenvolvimento de programas nacionais nessa área. Aqui o que vale lembrar é que a unidade de inteligência financeira é o órgão que recebe, analisa e dissemina informações financeiras suspeitas. Em muitos países, ela recebe comunicações de operações suspeitas e também ajuda na investigação. Então, de forma bem simples, os bancos eles reportam as operações suspeitas, a unidade de inteligência financeira analisa e o grupo Egmont ajuda as unidades de inteligência financeira do mundo a cooperarem entre si. Além disso, as funções do grupo Egmont são muito importantes e podem aparecer em questão de prova. Ele existe para, primeiro, ampliar e sistematizar a troca de informações entre unidades de inteligência financeira. Isso é central. Se uma unidade de inteligência financeira no Brasil identifica uma movimentação suspeita ligada a outro país, ela pode precisar cooperar com a unidade de inteligência financeira estrangeira. Segundo, fortalecer a eficácia das unidades de inteligência financeira, oferecendo treinamento, troca de experiências e capacitação técnica. Terceiro, melhorar a comunicação segura entre as unidades de inteligência financeira, inclusive por meio de tecnologia, como o Egmont Secure Web, que é ali uma plataforma segura de comunicação. Quarto, ele também promove a autonomia operacional das unidades de inteligência financeira, ou seja, incentivar que elas tenham independência, suficiente para cumprir sua função técnica, sem nenhuma interferência inadequada. E quinto, ele também serve para estimular a criação de unidades de inteligência financeira em países ou jurisdições que ainda estejam em desenvolvimento, nos seus sistemas de PLD. Também é importante falar que o grupo Egmont possui uma estrutura organizacional própria. Entre os principais componentes estão os chefes das unidades de inteligência financeira, o comitê de Egmont, os grupos de trabalho, os grupos regionais e o secretariado. Para a ICMS, o mais importante é lembrar que o grupo ele não é só uma rede informal solta. Ele tem uma estrutura, uma governança, ele tem grupos especializados. Isso mostra ali que a cooperação internacional de PLD, FT, ela não depende apenas de uma boa vontade. Ela precisa de organização, processos e, obviamente, canais seguros. A apostila, ela também destaca que o grupo Egmont possui 5 grupos de trabalho que se reúnem periodicamente. São eles: o de tecnologia da informação, o grupo jurídico, o grupo de trabalho operacional, o grupo de orientação e o grupo de treinamento. Uma forma simples, de entender isso é pensar que as unidades de inteligência financeira precisam de apoio em 5 frentes: tecnologia segura, base legal, operação e troca prática de informações, orientação técnica e capacitação de pessoal. Se a prova perguntar qual organismo tem grupos voltados a melhorar a atuação das unidades de inteligência financeira, a resposta, você já sabe, é o grupo de Egmont. Agora é o seguinte, esse slide é muito importante porque traz pontos clássicos que podem ser cobrados de forma direta ou indireta na prova. O grupo Egmont destacou 6 indicadores frequentemente observados em casos de lavagem de dinheiro. O primeiro, transações em dinheiro em grande escala. Um exemplo, uma empresa que deveria operar principalmente por transferência bancária começa a fazer depósitos em espécie e de valores muito altos.
Segundo, transferências atípicas de ou para países estrangeiros. Exemplo, uma pequena empresa local enviando dinheiro repetidamente para um país com o qual aparentemente não tem relação comercial nenhuma. Terceiro, atividades ou transações econômicas atípicas. Um exemplo, o comportamento financeiro do cliente não combina com o negócio que ele declarou. Quarto, movimentações substanciais ou rápidas de recursos. Um exemplo, o dinheiro entra e sai da conta em pouco tempo, sem justificativa econômica clara. Quinto, patrimônio incompatível com o perfil do cliente. Isso é clássico. Um exemplo, uma pessoa com renda modesta movimentando valores milionários. E sexto, uma postura defensiva quando questionado. Um exemplo, o cliente evita responder perguntas básicas sobre a origem dos recursos, fica agressivo ou tenta apressar o processo de onboarding, por exemplo. Esses 6 pontos, eles são ótimos para memorizar, né? Porque eles resumem muita coisa que aparece em due diligence e em monitoramento. E agora nós vamos falar sobre o grupo de Wolfsberg. O Wolfsberg, ele é, como a gente já disse, uma associação de grandes bancos internacionais criada para desenvolver padrões e orientações para o setor financeiro. Especialmente sobre QIC, CDD, EDD, monitoramento, correspondente banking. E, obviamente, prevenção à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Ele se reuniu pela primeira vez nos anos 2000, no Castelo de Wolfsberg, na Suíça. Um ponto muito importante, o grupo de Wolfsberg não tem poder coercitivo, ou seja, ele não é regulador, ele não aplica sanções, ele não cria leis, ele emite guidance, boas práticas, princípios e orientações. Na prova, isso é muito relevante porque muitas vezes a prova ela quer saber diferenciar quem regula, quem supervisiona e quem apenas orienta. O Wolfsberg entra na categoria de orientação e padronização voluntária de boas práticas. Dito isto, os princípios de Wolfsberg para Private Bank são um marco importante. Eles recomendam controles para Private Bank que vão desde o básico ali, como a identificação do cliente, até as medidas mais robustas de EDD. Alguns pontos centrais. O banco ele deve se esforçar para aceitar apenas clientes cuja fonte de riqueza e a origem dos fundos possa ser considerada lista. Também destaca a importância de identificar o beneficiário final, ou seja, a pessoa que realmente controla ou se beneficia dos recursos. Além disso, recomenda que a abertura de novas contas ela não dependa apenas do private banker. Deve haver pelo menos mais uma pessoa na aprovação para reforçar o controle. Isso é muito importante no private banking, porque esse segmento ele costuma lidar com clientes de alto patrimônio, estruturas complexas, trusts e empresas offshores e, claro, oferece maior risco reputacional. Se a prova falar de private banking, PEP, fonte de riqueza, beneficiário final, aprovação independente, você tem que pensar no Wolfsberg. O Wolfsberg também lista várias situações em que o cliente exige diligência aprofundada, ou seja, o EDD. A primeira e mais clássica são os PEPs, pessoas expostas politicamente, incluindo familiares e pessoas próximas. A segunda são clientes ligados a países de alto risco, especialmente aquelas jurisdições com controles fracos de PLD ou altos níveis de corrupção ou criminalidade. A terceira envolve as atividades econômicas mais vulneráveis à lavagem de dinheiro, mas não para por aí, galera. O cliente também pode exigir maior atenção se surgirem alertas no monitoramento, aparecerem notícias negativas, houver investigação externa ou se existirem fatores que exponham o banco a um risco reputacional. Um exemplo simples: um cliente ele parecia normal no onboard, mas depois o banco encontra notícias ligando o nome dele à corrupção pública, à empresa de fachada, por exemplo. Isso justifica aumentar o nível de diligência. Na ACAMS, lembre, EDD não é só por causa de PEP. Também pode surgir por comportamento, geografia, setor, mídia negativa ou risco reputacional. Os princípios de Wolfsberg também falam bastante sobre monitoramento de transações e identificação de atividades suspeitas. A ideia é que o banco tenha políticas claras para definir o que é suspeito, dar exemplos de comportamentos atípicos, usar o conhecimento do perfil do cliente e seguir etapas formais quando algo suspeito é identificado. Isso é essencial porque uma transação não é suspeita apenas pelo valor. Ela pode ser suspeita porque não combina com o perfil, com a origem dos recursos, com a atividade econômica ou com o comportamento que é esperado do cliente.
Um exemplo: um cliente de private banking declara foco em investimentos conservadores, mas ele começa a movimentar recursos para múltiplas empresas em países diferentes, de forma rápida e sem explicação clara. O Wolfsberg também enfatiza notificação à administração, treinamento, retenção de documentos e a existência de uma política formal de PLD. Ou seja, não basta detectar, é preciso documentar, escalar, analisar e agir. Outro tema fortíssimo dentro de Wolfsberg é correspondente banking. Conta correspondente é quando uma instituição financeira mantém relacionamento com outra instituição financeira para realizar pagamentos, depósitos e outras operações em seu nome. Esse tipo de relação é muito sensível em PLDFT porque pode abrir a porta para riscos indiretos. Por isso, as orientações de Wolfsberg recomendam CDD contínua e baseada em risco sobre o banco cliente. O que deve ser analisado? Risco geográfico, estrutura de propriedade e gestão, a base de clientes, produtos e serviços oferecidos, o histórico regulatório, a qualidade dos controles de PLD, o envolvimento com Shell Banks, a necessidade de visitas presenciais, a presença de PEPs e também as relações correspondentes subsequentes. Um exemplo fácil: um banco A presta serviços para um banco B, mas o banco B, na prática, usa essa estrutura para atender outros bancos menores e menos transparentes. Isso aumenta o risco da relação e exige uma avaliação mais profunda. Na ACAMS, se cair correspondente banking, Shell Banks, correspondentes subsequentes, você já pode ligar diretamente ao Wolfsberg. Para finalizar aqui, o grupo Wolfsberg não ficou restrito ao Private Bank. Ao longo do tempo, ele publicou orientações sobre vários temas, incluindo combate ao financiamento do terrorismo, trade finance, cartões pré-pagos, pagamentos móveis e pela internet, anticorrupção, monitoramento, análise e pesquisa e até um repositório internacional de due diligence. Esse repositório, ele ajuda na padronização da CDD entre instituições financeiras, reunindo ali documentos relevantes sobre várias instituições. Agora vamos falar do papel do Banco Mundial e do FMI de forma simples. Essas duas instituições passaram a atuar mais no combate à lavagem de dinheiro a partir dos anos 2000. Isso porque um país com controles fracos de PLDFT pode afetar não só ele mesmo, mas todo o sistema financeiro global. Por isso, eles ajudam os países a adotar padrões internacionais, melhorar a supervisão e as regras, incluir PLDFT em suas avaliações e oferecer apoio técnico. Ou seja, eles ajudam os países a criarem sistemas mais fortes e seguros, tanto nas leis quanto na prática. Um ponto importante: o Banco Mundial e o FMI trabalham junto com o GAFI para avaliar se os países seguem os padrões internacionais. Essas avaliações, elas usam uma metodologia global e geram os chamados relatórios de cumprimento de normas e códigos. Esses relatórios, eles analisam áreas como PLDFT, supervisão bancária, governança e outras. E eles são usados para orientar políticas públicas, apoiar reformas, melhorar a decisão das autoridades e também ajudar o mercado a avaliar os riscos. A apostila também cita que em 2002, o Banco Mundial e o FMI criaram um guia para ajudar os países a implementar sistemas de PLDFT na prática. Esse guia mostra que não basta ter regras, é preciso saber como aplicar, com base legal, estrutura institucional, supervisão, cooperação e capacidade operacional. Resumo: eles ajudam a transformar os padrões internacionais em sistemas reais e eficazes. Se eu tivesse que resumir o que você realmente precisa guardar para a prova da ACAMS, seria sobre o grupo de Egmont, o fórum de cooperação, entre as unidades de inteligência financeira, que é a troca de informação, a comunicação segura, o treinamento, o fortalecimento da inteligência financeira. Quando a gente fala ali do grupo de Wolfsberg, as palavras seriam associação de grandes bancos, emite princípios e orientações, private banking, correspondente banking, monitoramento, PEPs, CDD e EDD, combate ao financiamento do terrorismo. Já ali falando sobre o Banco Mundial e o FMI, eu lembraria que eles ajudam os países a fortalecer estruturas de PLDFT, eles realizam o apoio às avaliações de conformidade, eles promovem a aplicação de padrões internacionais, eles produzem guias e relatórios. Então, se vier uma pergunta tentando misturar os três, pense assim: unidade de inteligência financeira, Egmont, bancos e guidance, Wolfsberg, países, assistência e avaliação, Banco Mundial e FMI. Vamos fechar com um exemplo prático para tentar conectar tudo. Imagina que um banco internacional identifica uma movimentação suspeita envolvendo um cliente de alto patrimônio,
transferências internacionais atípicas e um possível uso de empresa offshore. Nesse caso, o banco vai aplicar o CDD, o EDD, o monitoramento e o escalonamento interno, seguindo as boas práticas alinhadas ao Wolfsberg. Se houver suspeita suficiente, a operação pode ser reportada à unidade de inteligência financeira do país. Essa unidade de inteligência financeira, ao perceber conexão com outro país, pode trocar informações com outra unidade de inteligência financeira, por meio da cooperação do grupo Egmont. E em um nível mais amplo, a capacidade do país de lidar com esse tipo de caso pode fazer parte da avaliação de conformidade, apoiada pelo Banco Mundial e pelo FMI. Esse exemplo acho que ajuda a enxergar, né, que esses organismos, eles não competem entre si. Eles atuam ali em camadas diferentes do sistema global de PLD-FT. Bom, pessoal, então pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente passou ali dos 10 minutos, mas eu achei muito importante colocar os três temas juntos para vocês entenderem as diferenças. E até porque pode cair numa mesma questão as três coisas ali ao mesmo tempo. Então achei que era importante estarem juntos, né? Os temas. É isso. Se você gostou do vídeo, curte, por favor, curtam para eu saber que vocês estão gostando. E até o próximo. Tchau, tchau.